Olá, seja muito bem-vindo ao Tarologando comigo, Juliana Vescov, com mais um vídeo de resenhas de tarô. Dessa vez o Tarô do Amor e das Almas Gêmeas, que é um lançamento da editora Alfabeto, e eu recebi em primeira mão para usar e dar a minha opinião, fazer a minha resenha para vocês. Vamos começar falando sobre os mimos que vieram na caixa mais uma vez. Eu recebi esse cartão falando sobre o acaso, uma mensagem muito bonita. E também recebi esse outro cartão com uma frase da Laurie Cabot: a capacidade de mudar e a arte da transformação fazem parte da magia de uma mulher, mas é necessária uma grande dose de coragem para fazer uma mudança para melhor, especialmente em situações difíceis e desafiadoras. Lindos os cartões, servem para a gente usar de marca-página também, ou enfim, para deixar em cima da mesa. Eles são num papel muito legal, de boa qualidade. Na parte de trás é como se fosse um oráculo, bem bonito por sinal. Então ficam aí os cartões que, além de serem uma mensagem muito bonita, ficam como um mimo mesmo pra gente. Eu gostei bastante. Como eu falei, recebi aí alguns marca-páginas. A gente faz. Olha, antigamente eu tinha tanto marca-página, todo lugar, toda vez que ia comprar um livro, vinha marca-página. Depois, não sei, as editoras pararam de fornecer e aí a editora Alfabeto dessa vez me mandou. Eu fiquei muito grata, gostei muito. Vamos ao tarô, vamos falar do que interessa, não é mesmo? Então, a Mônica Buonfiglio, ela é uma editora muito famosa. Ela costuma falar de anjos, ela tem o tarô dos anjos, enfim, ela é bem conhecida aí no mundo holístico, né? E ela lançou agora esse tarô, que é o tarô do amor e das almas gêmeas, que fala justamente sobre isso. E é acompanhado de um livro. Na verdade, eu vejo mais como o livro sendo acompanhado do tarô, tá? Então, na minha opinião, a gente tem o livro, onde ela fala muito sobre a questão das almas gêmeas e tudo mais. Ela aprofunda bastante no assunto. E acompanhado a isso, nós temos as cartas do tarô. O tarô, por assim dizer, ele não é um tarô completo. Por quê? A gente só tem os arcanos maiores. Então, nós só temos os 22 arcanos maiores, que são os arcanos do 0 ao 21, né? E os menores nós não temos. Então, ele não é um tarô completo, só acompanha os arcanos maiores. Ela também traz um tipo de jogada, né? Ela te oferece aí um novo tipo de tiragem, como que você pode fazer as suas leituras somente com os arcanos maiores. E aí eu vou mostrar isso para vocês também. Então, iniciando aí com a capa, né, a caixa. Essa é a caixa do tarô, vem assim, ó, com ele em dourado, ó, brilhante, e é fosco. A caixa do livro é fosca. Quando a gente abre, o mesmo esquema. Aqui vem o tarô nessa caixinha, então são só os 22 arcanos, é uma caixinha mais fina. Essa parte de trás. Temos o tarô e temos o livro. O livro vem na mesma pegada da caixa, capa fosca, com as letras nesse dourado, tá? Mas aqui a gente não tem o mesmo brilho da caixa. Aqui é uma cor fosca. E aí tem o livro todo, como eu falei, falando sobre as almas gêmeas. E no final, aqui no final, ela entra com os arcanos maiores do amor e das almas gêmeas. E aí sim ela vai falar sobre as cartas e explicá-las. Uma coisa que eu achei legal é que as cartas aparecem coloridas aqui no livro, né? Então todos os arcanos têm imagem colorida nas páginas. Ela vai explicar sobre cada um e aqui ela vai trazer os métodos de tiragem e os exemplos para você entender como é que funciona o jogo dela, a proposta dela, tá? Então essa parte de trás é todinha focada
nas cartas. E o começo do livro é focado na pesquisa dela mesmo sobre as almas gêmeas, tá? Eu vou deixar rolando algumas imagens para vocês do sumário e também da parte de introdução, para vocês terem um gostinho aí desse livro, que é um livro muito legal. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. Então, voltando aqui à questão dos arcanos, né, a proposta que ela traz sobre os arcanos, ela traz todos os arcanos e equivalência deles respondendo sim ou não. E ela diz o seguinte: se você tirar a carta 6, que traz dúvida, ou a carta 20, que traz dúvida, você precisa tirar uma nova carta. Se você tirar o 12, que é o enforcado, vai falar não. O 13, que é a morte, também vai significar não. O diabo, não. E a torre, não. E a lua também não, desculpa. As demais cartas todas vão trazer o sim, tá? Então, 6 e 20 você tira outra. E aí, 12, 13, 15, 16 e 18 vão responder como não. Então, é mais ou menos assim, resumidamente, que é o método que ela traz aí para você fazer a tiragem só com os arcanos maiores. Aqui no final, ela traz as dúvidas mais comuns. Então, quantas cartas podem ser retiradas? É possível responder uma pergunta retirando apenas uma carta do leque? Ao virar as cartas, elas devem ficar voltadas para o consulente ou para o tarólogo? Então, são dúvidas comuns e dúvidas, inclusive, para as pessoas que estão iniciando e que ela vai responder, são 20 dúvidas, tá? E como eu falei para vocês, aqui atrás ela traz o significado das cartas na visão dela, dentro da questão do amor, das almas gêmeas e tudo mais. Ela vai trazer aí a visão dela das cartas e as respostas aqui seriam um resumo do significado da carta, tá? Então, por exemplo, a torre, a gente sabe que responde como não, né? E ela vai trazer desfavorável para casados e para solteiros. E aqui desse lado ela traz então a opinião dela, né? A visão dela, na verdade, sobre a carta nessa visão de almas gêmeas, tá? Vamos para o baralho. Como eu falei para vocês, o baralho só traz os arcanos maiores. Então, a gente abre a caixinha, ele vem dentro de um saquinho plástico. Parte de trás do baralho é assim, dá para jogar reverso para quem gosta, tá? Mas aqui a gente já tem esse sistema de responder sim ou não, então eu não veria vantagem em jogar reverso. Mas ela não tem nada que identifique se tá de costas ou não. E aí vamos para os arcanos. Eu achei um baralho muito bonito mesmo, muito, muito, muito bonito. São obras de arte, né, pinturas, se eu não me engano são colagens, porque tem alguns quadros que eu acho que é uma mistura, mas, enfim, obviamente ela trouxe a referência das pinturas que foram usadas, tá lá no livro para quem quiser pesquisar depois. Mas eu achei muito bonito. Eu gosto desse estilo de carta, de pinturas. Eu tenho um outro oráculo que é da Doreen Virtue, dos Anjos do Romance, e ele também traz, assim, esses quadros. Eu gosto bastante, particularmente. Então, a primeira carta é a carta do louco, e ela traz aqui, ó, não só o número, o nome, mas ela traz uma palavra-chave sobre esse arcano. Então, a gente começa com o louco, falando da ousadia, o mago, falando de iniciativa,
A sacerdotisa, gente, olha essa carta, falando da intuição, mas é uma imagem muito bonita, né? Depois a imperatriz, falando de inteligência, né? Muito bonita também. E aí reparem na águia que está atrás dela, que vai casar a carta da imperatriz com a carta do imperador, que fala sobre poder. Depois, o Papa, falando sobre união. Não sei se união seria a palavra que eu colocaria para o Papa, mas ok. Enamorados, falando sobre dúvida. O carro, sobre direção. A justiça, falando de equilíbrio, linda carta também. Todas são bonitas, fica difícil. Depois o eremita falando sobre a introspecção. A roda da fortuna falando sobre mudanças. A força, e olha só, ela doma não só o leão, ela doma o homem. Falando sobre intensidade, a carta da força. O enforcado, falando sobre estagnação, e eu achei muito legal. Ele não está pendurado, porém está stuck, né? Está preso ali na imagem dele refletida no lago. Essa carta, nossa, eu achei que é muito de colocar a gente para pensar. Gostei bastante. Depois a morte, falando de transformação. A temperança, falando sobre conciliação. O diabo, falando sobre tentação. A torre, renúncia. A estrela, falando sobre otimismo. A lua, sobre ilusão. O sol, sobre sucesso. O julgamento, falando sobre cobrança. E por fim, a carta do mundo, falando sobre realização. Essa é outra carta que eu gostei bastante. Se vocês repararem, ó, a gente tem um desenho aqui dos signos, né? Das constelações. Mais claro na carta. E aí temos a imagem. Como eu falei, uma colagem, né? As cartas todas são glossy, que significa que elas têm brilho e um acabamento deslizante. Tá vendo o brilho delas? Então, todas as cartas são assim. O material. É um bom material. Eu gostei, ela é um pouco mais fina do que outros baralhos. Só que eu gostei porque eu achei que embaralhou fácil, tá? Facilitou as cartas de serem embaralhadas. Mas tem gente que pode não gostar, pode achar que ela ser mais fina significa mais frágil, mas não necessariamente, tá? O fato dela ser mais fina não significa que ela vai ser mais frágil. Isso vai depender do manuseio, da forma que você embaralha ou não, tá? As cartas mais fortes são aquelas que são plástico ou que parecem que são plástico, né? Mas são as mais resistentes. E as que são esse tipo de papel cartonado, elas não têm tanta resistência. Porém, a duração do baralho, ela vai de acordo mesmo com a manipulação, tá? Tamanho normal de oráculo, padrão de oráculo não, desculpa, de tarô, tá? Ela tem um tamanho padrão. Mais uma vez vou repetir, não é um tarô completo, são apenas os arcanos maiores, tá?
Eu gostei demais das imagens, achei que é um tarô belíssimo, gostei para complementar outros tarôs. Então, por exemplo, eu vou fazer uma jogada, eu faço a minha tiragem com o tarô completo e depois eu venho com ele só os arcanos maiores para trazer alguma clarificação ou até uma resposta de sim e não, utilizando só os arcanos maiores. Ficou bem legal dessa forma para mim, porque eu já joguei, eu já usei esse tarô. Inclusive, quando eu recebi lá no meu Instagram, eu abri uma caixa de perguntas para responder 10 pessoas, para apresentar vocês ao baralho, tá? Eu gostei do jeito que a Mônica propôs de fazer a leitura, é legal. Tenho usado também, mas eu gosto de misturar. Eu sempre misturo o baralho cigano com tarô, com oráculo, faço a festa, tá? Então eu gostei bastante de misturar ele com os tarôs completos, com o oráculo, com o Lenormand, gostei bastante. Mas a maneira que ela propôs eu achei que ficou interessante também, e principalmente para quem está começando e tem dificuldade de determinar se a resposta do tarô é positiva ou negativa. Então você começa a jogar, você não tem tanta intimidade, assim, tanto conhecimento sobre o tarô. E aí você fica na dúvida. Ai, nossa, e agora? Tá respondendo sim ou não? Tá bom, eu sei o significado dessa carta, dessa e dessa, mas não entendi, né, se tá me dizendo sim, se tá me dizendo não. Então isso facilita para as pessoas que não têm, assim, tanta prática ainda. Você bater o olho e conseguir identificar se é uma resposta positiva ou negativa, tá? Sobre o livro, é muito legal, vocês viram que eu deixei as imagens passando até onde eu grifei, considerando as partes mais importantes para mim. Mas o livro todo é muito interessante. A Mônica, ela é uma pesquisadora sobre essa questão de anjos, de espiritualidade. Ela escreve muito bem e a perspectiva dela é muito interessante. Eu gostei bastante do livro mesmo. E como eu disse para vocês, na minha opinião, é um livro que acompanha o tarô. E não ao contrário, até porque a gente não tem o tarô completo. Porém, gostei muito da combinação. E a visão que ela traz das cartas lá no final, que é uma visão voltada para o amor, que é uma visão voltada para essa questão dos relacionamentos, é um grande complemento. Então, por exemplo, se você está fazendo o estudo do tarô, a gente tem ali os significados básicos do tarô, mas ela traz também essa visão de cada uma das cartas voltado para o relacionamento, que muda um pouquinho aí do significado original da carta, tá? Algumas mudam mais, outras menos, mas muda. Então é interessante para você que está estudando, para você que está começando, ou enfim, para você que já joga tarô, eu sempre acho que tudo que a gente lê agrega, né? Eu acho que os pontos de vista diferentes agregam. Os estilos diferentes agregam, sempre agrega. Então eu acho interessante você ler e com certeza você vai conseguir tirar alguma coisa aí para complementar aquilo que você já conhece, aquilo que você já trabalha com o tarô, tá? Então, na minha opinião, é um livro muito interessante e traz essa riqueza a mais para a jogada do tarô. Gostei bastante, eu estava ansiosa por isso. Já estava falando com o pessoal da editora, pelo amor de Deus, me manda, eu quero muito, tô ansiosa. E finalmente recebi e pude trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês sobre, a curiosidade de vocês sobre esse tarô. Mas se por um acaso você ainda tem alguma dúvida, se você queria saber alguma coisa que eu não falei, que eu não abordei aqui, deixa para mim nos comentários que eu sempre respondo, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, você vai ser muito bem-vindo. Eu vou adorar que você faça parte do Tarologando. Se você quiser, você pode me seguir também no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o meu arroba. Você pode ir lá conhecer minha página e se você se interessar, vai ser muito bem-vindo também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!